Olá pessoal, 14ª aula do curso de raciocínio lógico. Nessa aula nós iremos ser apresentados ao conceito de arranjo simples e ao conceito de combinações simples. Ficaremos essa aula e a próxima aí, no mínimo, essas duas aulas, somente trabalhando com os conceitos de arranjo simples e de combinações simples, cuja fórmula eu já coloquei aqui, as fórmulas, né? A fórmula dos arranjos simples e a fórmula das combinações simples, ok? Estamos avançando no estudo da análise combinatória. Você já deu para perceber aqui pelas fórmulas que você vai precisar de fatorial e, portanto, você vai precisar da aula anterior, ok? Vamos lá. Você já sabe, toda aula que você tem comigo, eu começo a aula pedindo para que você leia a parte teórica, ok? Dessa vez, o pedido ele tem dupla motivação. O primeiro é tradicional, é o pedido que parte de uma pessoa que não acredita, ok? E à medida que o tempo passa, continua acreditando cada vez menos. Uma pessoa que não acredita que é possível um ser humano aprender matemática de maneira eficiente sem saber teoria, sem entender a fundo as definições, os conceitos da matemática. Então, eu sempre peço isso por ser uma pessoa que não acredita nesse tipo de milagre, combinado? Agora, nessa aula de arranjos e combinações, além desse motivo, soma-se um outro motivo, que é um motivo de ordem prática, ordem operacional. Se você não souber, mas não souber mesmo de maneira profunda, a diferença entre arranjos simples e combinações simples, o que é que pode acontecer com você? Uma questão de experiência, ok? O que é que pode acontecer com você? Vai ter determinadas questões que você irá aplicar a fórmula certa no lugar errado e vai, consequentemente, errar a questão. Portanto, leia. Tem detalhezinhos bem pequenos, mas simplesmente comprometedores, são detalhes determinantes, entendeu? Para o sucesso ou fracasso da realização de uma determinada resolução de questão, combinado? O que eu vou falar aqui é de maneira menos formal, ok? Mas deixando claro que a formalização ela é absolutamente necessária, ok? Então vamos lá, o que é que nós temos? Qual a diferença entre arranjos simples e combinações simples? Ora, aí no seu livro, no módulo de análise combinatória, lá no item de combinações simples, eu apresento para você um critério diferenciador. É uma regrinha, uma técnica. Você aplica essa técnica no agrupamento que você quer saber se é de arranjos ou de combinações, e essa regrinha ela dá para você a resposta, ok? Vou apresentar ela aqui agora de maneira menos formal, ok? Com outras palavras, mas a mensagem sendo a mesma. Quando você quiser saber se um determinado agrupamento é ou não um arranjo simples, você faz o seguinte: você tem um problema lá de análise combinatória e quer saber, por exemplo, vamos tornar a coisa mais clara ainda. É a segunda, eu vou fazer aqui agora a questão 32 da segunda lista extra de análise combinatória. Me acompanha aí no enunciado que eu vou fazer uma pequena modificação. Dentre os agrupamentos seguintes, quais são arranjos simples? Vou modificar a pergunta. A pergunta vai ser essa aqui agora. Dentre os agrupamentos seguintes, quais são arranjos simples e quais são combinações simples? Pronto, já modifiquei. Letra A. O que é que nós temos na letra A? Entre 5 pessoas, 4 serão escolhidas para participar de uma viagem. A pergunta é: esse tipo de agrupamento é arranjos simples ou combinações simples? Bem simples responder isso. Você vai fazer o seguinte: o critério diferenciador diz o seguinte para você, olha só. Você vai pegar um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Tem que ser qualquer agrupamento, contanto que satisfaça as condições do problema. Vai fazer o seguinte: desse agrupamento você vai trocar a posição de 2 elementos. Não precisa ser mais de 2 não, basta que troque de 2 elementos.
Os elementos têm que ser distintos, é claro. Se com essa troca você produzir outro agrupamento, quer dizer, produzir um agrupamento diferente do anterior, você está defronte de um problema de arranjos simples. Bote isso na sua cabeça. Agora, se com essa troca não acontecer absolutamente nada, o agrupamento anterior continua sendo o mesmo agrupamento após a troca, você está defronte de um problema de combinações simples. É bem simples você saber diferenciar. Então, o que é que nós temos na letra A da questão 32? Temos 5 pessoas. Dentre essas 5, 4 serão escolhidas para participar, fazer uma viagem. Então, vamos pegar um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Isso é importante, viu? É importante. Eu vou bater mais uma vez isso aí. Você tem que pegar um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Então me acompanha. Eu tenho, digamos, eu tenho aqui uma pessoa chamada Ayrton, eu tenho uma pessoa chamada Annelise, ok? Eu tenho outra pessoa aqui chamada Mariana, eu tenho outra pessoa chamada Gabriela e tenho outra pessoa chamada João. Nesse caso realmente eu tenho mesmo essas 4 pessoas. Vamos escolher 4 dessas 5. Isso para fazer com que elas façam a viagem. Então eu vou pegar um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Vamos lá. Annelise, Mariana e Gabriela. Pronto. Esse agrupamento satisfaz as condições do problema? É claro que não. É óbvio que não satisfaz as condições do problema. Poxa, o exercício diz, o problema diz, você tem que pegar 4 pessoas. Eu peguei 3. Não vale, está contrariando. Está contrariando aqui, aliás, no caso aqui está contrariando 2 coisas. Primeiro, enunciado do problema. E segundo, está contrariando a Annelise, que sem João ela não vai. Ok? Então vamos colocar. Então eu escolhi 4, agora sim, 4 pessoas. Eu peguei um agrupamento qualquer que satisfaz as condições do problema. Tranquilo. O que é que eu vou fazer? O critério diferenciador diz que você vai pegar 2 dessas pessoas e trocar de posição. Então vamos colocar, por exemplo, Mariana no lugar de Annelise e Annelise no lugar de Mariana. Poderia pegar João, trocar João com Mariana, João com Gabriela, Gabriela com Annelise. Não importa. Pegue 2 elementos quaisquer. Eu vou pegar Mariana, trocar aqui, colocar na posição de Annelise e vou colocar Annelise na posição de Mariana. Claro, óbvio. Gabriela e João. Trocou? Vamos lá. Agora a pergunta que eu vou fazer para você, mas na realidade, lá na hora, digamos assim, né? Já que a gente aqui respira concurso público, lá na hora você faria a pergunta para você mesmo, ok? Bom, esse agrupamento, esse grupo de viagem, estão fazendo uma viagem, é o mesmo grupo daqui ou são grupos distintos? Poxa, mas é o mesmo grupo, são as mesmas pessoas participando de uma viagem. A ordem aqui, ela não é importante. A ordem aqui, ela não é determinante. Portanto, foi o que aconteceu. Eu peguei 2 elementos desse agrupamento, ok? Que satisfaz as condições do problema. Troquei de posição de 2 elementos e não aconteceu absolutamente nada de novo. Portanto, eu estou defronte de um problema de combinações simples. Então, essa situação, a letra A da questão 32, é um problema clássico de combinações simples. Vamos fazer o seguinte, mais uma vez, vamos alterar a questão. Apesar da questão não pedir, eu acho por bem interessante aqui agora, conveniente, nós calcularmos quantos grupos, olha que a pergunta agora é quantitativa, antes era qualitativa, agora é quantitativa. Quantos grupos de 4 pessoas eu posso formar escolhendo dentre 5 pessoas? Vamos lá, vamos ser apresentada a fórmula, né? Combinação simples de elementos tomados P a P vai ser igual ao fatorial de N, você já sabe, não vou nem parar para explicar para você, sobre fatorial de N menos P vezes o fatorial de P, ok? Esse N aqui, mais uma vez o detalhezinho da definição. Mais uma vez o detalhe da definição.
É isso que eu fico falando. Eu sei que eu fico, às vezes, muitas das vezes, parecendo chato, mas não tem outra opção para mim. Esse N daqui, dentre outros detalhes, entendeu? Que você tem que olhar na definição, esse número N tem que ser maior que o número P, ou então igual. Jamais poderá ser menor. Porque se você começa a admitir que N é menor que P, você vai produzir coisas estranhíssimas, para não dizer engraçadas. Como, por exemplo, vamos supor que você faça isso daqui. Olha só. Combinação digamos que você pegue o número N sendo igual a 4 e o número P sendo igual a 5. Você está, dentre outras coisas, tomando 4 pessoas, e dentre essas 4 pessoas você vai escolher 5. Olha que coisa fantástica isso, né? É uma maravilha isso. Você tem 4 pessoas e vai escolher 5 tomadas dentre aquelas 4 pessoas. Não existe isso. Tá vendo? É o que eu falo aí, ó. O detalhezinho de você ficar sabendo a fundo das definições. Mas não é através da minha fala aqui na videoaula que você vai ficar expert, doutor, ou então doutora na definição de combinação. Pode perfeitamente eu esquecer de falar um determinado detalhe, e que pode ser, a ausência desse detalhe pode ser, digamos assim, infelizmente fatal para você na resolução de uma determinada questão. Ok? Então vamos lá, o que é que nós temos? Eu tenho 5 pessoas, Ayrton, Annelise, Mariana, Gabriela e João, e dentre essas 5 pessoas eu quero escolher 4. Ok? Então vamos ver quantos grupos de viagem é possível serem formados. Eu mostrei para você um deles, né? Vamos ver quantos na realidade são. Então o que é que nós temos? Fórmula, combinação de 5 elementos tomados 4 a 4. O N é 5 e o P é 4. Então vamos à fórmula. Combinação vai ser fatorial de N, que no caso aqui vai ser fatorial de 5, sobre fatorial de N menos P, ou seja, 5 menos 4. Mas 5 menos 4 é igual a quem? Igual a 1. Vezes o fatorial de P, vezes o fatorial de 4. Muito bem. Bom, esse 1 aqui, por causa da aula passada, né? Você já sabe, cai fora. A aula passada também, você já sabe o que é que você vai fazer com esse número 5. Vamos a ele, então. Vamos fazer o que nós aprendemos lá na aula passada, ok? Continuando com a aula passada, eu posso fazer isso daqui, ó. Olha que maravilha. Pronto. Olha aí. Acabou. Portanto, nós temos 5. É possível você fazer 5 grupos de viagem, ok? Escolhidos dentre 5 pessoas, e para cada um desses grupos vai irá participar 4 pessoas, ok? Eu mostrei para você um dos grupos, né? Annelise, Mariana, Gabriela e João, mas você poderia ter, por exemplo, Ayrton, Annelise, digamos, Mariana e Gabriela. Você pode ter Ayrton, Annelise, Mariana e João, e por aí vai, ok? Então nós temos, no caso, 5 quantidades possíveis de serem formados, ok? Então vamos lá. A letra A você já viu que é combinações simples, ok? Então vamos lá, letra B. O que é que nós temos na letra B? Entre 5 pessoas, 4 serão escolhidas para formar uma fila. Opa, para formar uma fila. Bom, o que é que você vai fazer? Não sabe se arranja essa combinação? Aplique o critério diferenciador. Pegue um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Troque a posição de 2 elementos. Se com essa troca você gerar outro agrupamento, quando eu falo outro é diferente, um agrupamento diferente do anterior, você está defronte de um problema de arranjo simples. Agora, se com a troca que você fez, você não gerar outro, o agrupamento gerado é o mesmo anterior, você está defronte de um problema de combinações simples. Então vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Fila, não é fila? Então vamos colocar aqui, fila. Vamos ver, o que é que nós temos aqui? Vamos pegar 4 pessoas, formar uma fila. Aqui é o início da fila, e aqui é o final da fila. Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar João aqui. Esse pequenininho aqui é João, ok?
Vamos colocar Ayrton aqui na segunda posição da fila. Muito bem, aqui é Ayrton. Vamos colocar a Annelise aqui. Vou colocar a Annelise, pronto. Tá aqui. Essa aqui é a Annelise. Muito bem. E vamos colocar Mariana aqui, ó. Pronto, colocando Mariana aqui, ó. Isso. Muito bem, tá aí, ó. Eu tenho João, Ayrton, Annelise e Mariana. João, Ayrton, Annelise e Mariana. Muito bem. Troque a posição de dois elementos. Vamos trocar. Então vamos fazer essa troca. Vamos lá. Eu tenho aqui, vou trocar João com Ayrton, ok? Então eu vou fazer, Ayrton vai passar para o lugar de João, ok? E João vai passar para o lugar de Ayrton. Bota João aqui então, muito bem. E mantenha lá a Annelise, né? Vamos manter a Annelise aqui, pronto. E Mariana, muito bem, ok. Annelise e Mariana. Eu pergunto para você, quando eu troquei de posição na fila, eu estou falando de fila, eu produzi outra fila, isso aqui é outra fila, é outra arrumação, ou é a mesma arrumação, é o mesmo agrupamento, é a mesma fila anterior? É claro que são filas diferentes. Nesta fila aqui, João está em primeiro lugar, Ayrton está em segundo lugar. Nessa outra aqui, o primeiro da fila é Ayrton. Claro, se fosse uma fila do atendimento no médico, entendeu? Ora, aqui João seria atendido em primeiro lugar, aqui Ayrton seria atendido em primeiro lugar. É claro que houve uma mudança, você originou, você produziu algo novo, ok? O agrupamento formado não é igual ao agrupamento anterior. O que é que significa isso? O critério diferenciador está dizendo para você que você está defronte de um problema de arranjo simples. Bem simples isso, né? Vamos lá. Bom, respondida a pergunta, vamos aproveitar a oportunidade e fazer os cálculos, né? Mesma coisa que eu fiz lá com o grupo de viagem. Lá deu 5 grupos de viagem. Olha só que coisa interessante vai acontecer aqui agora, viu? Olha só, isso é muito interessante. Eu preciso aí agora de 150% de sua atenção. Você já está me dando 100%, eu quero 150% agora. Veja só o que é que vai acontecer com o resultado, viu? Eu vou aplicar esta fórmula. Então me acompanhe. Arranjos simples de N elementos tomados P a P, onde N, você já sabe, é maior ou igual a P. Vamos lá. Então vai ser arranjo de 5 elementos tomados de 4 em 4. Vamos lá. Ora. Me acompanhe. Vai ser fatorial de N, que no caso aqui é fatorial de 5. Muito bem. Perfeito. Sobre fatorial de N menos P. Sobre fatorial de 5 menos 4. Olhe só você, viu? 5 menos 4. Muito bem. Arranjos de 5 elementos tomados 4 a 4 será igual ao fatorial de 5. 5 menos 4 será igual a 1. Poxa, mas fatorial de 1 não tem graça, né? Poxa, desaparece daqui esse fatorial de 1. E aí eu fico com quem? Fatorial de 5, que é um número que você é obrigado a saber. Eu falei isso para você na aula passada, claro. Então isso aqui na realidade são quantos? Olhe que loucura. Isso é fantástico isso. Se com aquelas 5 pessoas do exercício da letra A, eu posso formar grupos de 4 pessoas para fazer uma viagem, ok? Num total de 5 grupos, aqui agora as mesmas 5 pessoas, ok? Escolhidas 4 para formar uma fila. Para formar uma fila, eu posso produzir 120 filas diferentes. Olha a diferença de 5 para 120. Olha que loucura a diferença que é arranjos simples de combinações simples. Fantástico isso. Com toda certeza é fantástico. Vamos avançar, vamos prosseguir. O que é que nós temos? Vamos lá. Essa foi a letra B, ok? Vamos agora para a letra C. Vejamos o que é que nós temos na letra C. O que é que nós temos aqui? Vamos lá.
entre com os pontos abaixo, formam-se triângulos. Com os pontos abaixo, formam-se triângulos. Vou colocar para você esses pontos aqui, ó. Você não tem a lista, eu vou colocar para você esses pontos. Então eu tenho duas retas, digamos assim, paralelas. Vou ver se eu consigo desenhar. Faça de conta que essas retas aqui agora sejam paralelas, ok? Muito bem. Não são segmentos, são retas. Quer dizer, se bem que pode ser segmentos, não tem importância não. Não haveria nada de comprometedor para a resolução da questão se fosse segmentos, ok? Bom, nesse segmento da esquerda, eu coloco para você 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C, claro, óbvio. E aqui eu coloco o D e o ponto E. Muito bem. A pergunta agora é a seguinte, isso é interessante essa questão. A pergunta é a seguinte: com os pontos abaixo formam-se triângulos. Eu tenho 5 pontos no total, ok? Apesar desse segmento você ter infinitos pontos e nesse ter você infinitos pontos, eu quero sua atenção para esses 5 pontos. ABC na reta da esquerda e DE na reta da direita. Formar triângulos, a pergunta original. Formar triângulos aqui é um problema de arranjo simples ou de combinação simples? Bem fácil. Poxa, muito fácil. Pegue um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Pegue um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Então eu vou pegar um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Eu vou pegar os pontos A, B, C. Pronto, se são triângulos, eu tenho que ter 3 pontos, que seriam os 3 vértices, para depois ligar esses vértices, né? Pronto, eu peguei um agrupamento que satisfaz as condições do problema? Não. É claro que não. Espero que você entenda por que não é. É bem simples. Os pontos A, B e C são colineares, ou seja, pertencem a uma mesma reta. Quando você for ligar esses 3 pontos, você não vai obter um triângulo. Percebeu? É a tal da definição, de você estar atento à definição. Portanto, o ABC não é um agrupamento que satisfaça as condições do problema. Portanto, está errado aqui. Vamos lá, vamos alterar então? Aqui agora. Eu quero, sei lá, ABD. Puxa, agora sim. Com toda certeza. ABD é um agrupamento que satisfaz as condições do problema. Por que aí? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar A, B e D. Então me acompanha aí, vou ligar, viu? AB, olha aqui você. Pronto, muito bem. Olhe só você, o que é que a gente tem aqui. Pronto. Eu tenho um triângulo aqui, formou um triângulo. Triângulo ABD. Ótimo. Triângulo. Troque de posição 2 elementos. Vamos trocar de posição 2 elementos? Eu quero agora quem? Eu quero D, BA. Troquei D com A e A com D. Agora eu pergunto para você, se bem que lá na hora que vai perguntar para você é você mesmo. O triângulo ABD, triângulo ABD, o triângulo ABD, ele é um triângulo igual ao triângulo DBA ou são triângulos distintos formados por pontos distintos? Poxa, é claro, são na realidade o mesmo triângulo, são triângulos iguais na realidade. ABD, 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 ABD e DBA, DBA é o mesmo triângulo na realidade. O que é que significa isso? Significa que a ordem, ela não é determinante. A ordem não significa absolutamente nada. Tanto não significa que eu troquei de posição as letras D e A entre si e não aconteceu de nada. Eu continuei com o mesmo triângulo. Ok? Vejamos agora a letra D. Olha só o que é que se pede na letra D. Vamos lá. Com as letras da palavra amor, formam-se agrupamentos de modo que cada um deles é um anagrama desta palavra. Para aí um pouco. Ayrton, o que é
um anagrama? É bem simples. Anagrama é quando você tem uma palavra e aí você troca as letras, determinadas letras, a posição das letras. Quando você faz isso, é possível você gerar outra palavra, com significado ou não, não importa, mas é possível você gerar outra palavra. Essa palavra que você gera com a troca dessas letras é chamado de anagrama, ok? Então a pergunta é a seguinte, o anagrama, a palavra é amor, muito bem, a palavra aí da letra D, amor. A pergunta que eu faço é a seguinte, uma questão envolvendo anagramas constitui-se, representa um problema de arranjos ou de combinações simples? Bom, vamos trocar as letras de posição, pode ser duas, pode ser mais. Aqui, por uma questão puramente didática, eu vou trocar mais de duas. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever uma outra palavra com as mesmas letras. Poxa, na primeira é a palavra amor, na segunda é a palavra Roma. Ora, é claro que esse agrupamento não é esse mesmo agrupamento, ok? Isso aqui é uma palavra distinta dessa, com significados distintos. Significa então que você gerou um agrupamento diferente do agrupamento original. Portanto, trata-se de um problema de arranjo simples, porque a ordem é determinante. Essa ordem produz, mexeu na ordem, você produz coisas novas, ok? No caso aqui, um agrupamento novo, ok? Vamos lá? Como é que a gente pode calcular a quantidade de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra amor? Bem simples, arranjos de N elementos tomados P a P. Então eu tenho arranjos, vamos lá, de 4 elementos, porque são 4 palavras, tomados 4 a 4, claro. Olha só o que é que a gente tem. Vamos ter fatorial, a fórmula, ok? Fatorial de 4 sobre fatorial de 4 menos 4. Eu vou ter arranjos de 4 elementos tomados 4 a 4, me acompanhe. Eu vou ter fatorial de 4 sobre fatorial de quem? De 0. Mas você já sabe da aula passada. Poxa, fatorial de 0, a gente já sabe quanto significa o fatorial de 0, não é isso mesmo? Então eu tenho aí fatorial de 4. Ora, mas esse é um valor tabelado, você já sabe, 24. Significa que é possível você formar 24 anagramas a partir da palavra amor, ok? Todos esses anagramas são palavras que têm significado, com significado ou não, não importa, mas são agrupamentos distintos, né? Você, desses 24, você está vendo 2, mas eu posso ter esse outro anagrama aqui, ó. Pronto, olha aí. Eu posso ter isso daqui. Só tem um detalhezinho. Detalhe, mais uma vez aí, eu não vou perder essa oportunidade. Claro, não posso perder. Seria assim, imperdoável de meu pai, se eu perdesse a oportunidade de provocar você em relação à obrigatoriedade de você ler a parte. Seja no livro, nesse livro que eu escrevi, seja no livro que você tem em sua casa, não importa, em qualquer livro que você tenha de análise combinatória, não importa, seja ele qual livro for, você tem que ler a parte teórica. Sabe por quê? Porque se você não ler a parte teórica, pode acontecer o seguinte, ó, eu vou criar uma situação aqui agora, e aí fica como exercício, ok? Fica como exercício para você descobrir por quê, lendo a definição. Basta que você leia com bastante atenção a definição de arranjo simples. Por exemplo, a palavra amor. A palavra amor, 4 letras. Ayrton fez arranjos de 4 elementos tomados 4 a 4 e encontrou o número 24. Pronto, Ayrton então provou, mostrou pra gente que é possível nós termos 24 anagramas da palavra amor. A palavra amor é uma e as outras 23, entendeu? Formam anagramas. Considerando a palavra amor como um próprio anagrama, ok? Então é a palavra amor mais 23 palavras, totalizando 24. Mas olha só, cuidado, tome muito cuidado. Se eu pegar, por exemplo, essa palavra daqui, que também tem 4 letras, ó, casa, palavra casa.
Se você chegar, é fácil, bom, eu não gosto de ler definição, detesto, eu prefiro apenas escutar o que lá o pessoal está falando lá, ok? Como a Ayrton falou que é 4 palavras, 4 letras, então é simples, não precisa ler definição não tem nenhuma necessidade não. Então isso aqui também vai ser igual a 24, e está errada a questão, a resposta, melhor falando, está errada. Por quê? Aí eu não vou responder, eu deixo para você ler a definição. Qualquer que seja o livro que você tiver de análise combinatória, leia, fica como exercício você descobrir por que que aqui, ok? Eu apliquei a fórmula certa, mas no lugar errado. A fórmula não seria essa aqui. Também não seria combinação, ok? Não seria nem arranjo nem combinação. Isso aqui, eu só quero que você descubra aí agora, por si só, por que que está errado. Por que que aqui nessa palavra amor deu certo e por que que na palavra casa não vai dar certo. O número é um pouco menor que 24 na realidade, ok? Então fica aí para você um exercício, né? Para que você, lendo a definição, você descubra na realidade. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos lá, vamos sair um pouco dessa sua segunda lista extra. Eu gostaria que você pegue aí o seu livro, vamos lá, na página 116, questão extra 50, questão de concurso público. O desenho dele, por sinal, já está aqui. Vamos ver o que é que nós temos. Ok? Eu vou fazer aqui agora como vai acontecer com você. Você vai ler uma questão e não sabe se é arranjo ou combinação. Aplica o critério diferenciador e aplica uma das fórmulas. Ok? Então vamos lá. Questão 50, página 116 do livro. Em uma circunferência são escolhidos 12 pontos distintos. Ligam-se 4 quaisquer destes pontos de modo a formar um quadrilátero. O número total de diferentes quadriláteros que podem ser formados é: letra A, 128, letra B, 495, letra C, 545, letra D, 1485 e letra E, 11.880, ok? Bom, a pergunta agora é a seguinte: isso é o quê? Isso é arranjo ou é combinação? Você já sabe, critério diferenciador. Vamos pegar 4 pontos quaisquer, de maneira que forme um quadrilátero, ok? Tem que formar um quadrilátero, um polígono com 4 lados. Então, o que é que nós vamos pegar aqui agora? Vamos pegar os pontos L e DC. L e DC. Pronto, tá aqui. L e DC. O quadrilátero cujos vértices são os pontos L e DC. Vamos colocar aqui L e DC. L e, muito bem, DC. Ok. Olha aí um quadrilátero. Fechando aqui agora um polígono de 4 lados. Muito bem. Tá aí então. Eu peguei um agrupamento qualquer que satisfaz as condições do problema, L e DC. Se eu trocar de posição a letra D com a letra C com a letra I, não importa. Você vai gerar um agrupamento que na realidade representa o mesmo quadrilátero. São os mesmos pontos que representam, que ocupam, melhor falando, os vértices desse quadrilátero. Portanto, trocar de posição essas duas letras, você não vai produzir outro quadrilátero. O quadrilátero continua sendo o mesmo na realidade. O que é que você tem então? Você tem um problema de combinações. Claro, combinações. De quantos elementos? Vamos lá, 12 elementos, porque ele manda que você pegue 12 pontos, e aqui você tem 12 pontos na realidade, tomados, né, agrupados, escolhidos, arrumados, de 4 em 4. Vamos ver quantos aqui agora. Ora, fórmula das combinações simples. Fatorial de N, isso aqui vai ser fatorial de 12, ok, sobre fatorial de N menos P, 12 menos 4, muito bem, 12 menos 4, fatorial de 8, vezes o fatorial de P. Mas o fatorial de P, quem é o P aqui? 4, perfeito. Perfeito.
Bom, mas nós vimos isso na aula passada. Só que nós trabalhamos isso na aula passada, no iniciozinho da aula passada. Então, combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. Vamos ver quanto é que dá isso? Vamos pegar o 12 e fazer o que você já sabe que é que tem que ser feito, né? 11, 10, 9, 8 fatorial. Não esqueça, não é 8, é 8 fatorial. Muito bem. Vezes 4 fatorial. Bom, aqui vai embora, né? Olha aí. Desaparece, cai fora. Com o que é que você vai ficar? Combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. Vamos lá? Eu tenho 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 sobre 4 fatorial. E aqui agora o conselho que eu vou dar para você é desmembre, desenvolva esse fatorial. Para ficar mais fácil, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Olha para cá. Eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas não precisa botar 1, é elemento neutro da multiplicação, né? E aí agora você vai usar a sua quinta série, é cancelando, vai simplificando aqui, simplificando ali e vai embora. O que é que nós temos aqui? Olha, 12 dividido por 4. Como isso aqui tudo é multiplicação, eu estou liberado para fazer isso, claro. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4. Isso é igual a 3. Vamos lá. 9 dividido por 3. Esse 9 vai ser dividido por 3. Isso vai ser igual a 3. Claro, óbvio. O que é que eu tenho mais aqui? 10 dividido por 2. Olha que maravilha. Isso é igual a 5. Esse 10 foi embora com esse 2. Vezes quem? O 11. Claro. Vezes 11. Fácil agora. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 11. Isso vai dar 450 mais 45, 495. Vamos lá. 495. Confere. 495. Letra. Vamos ver a alternativa. Letra B, 495, ok? Bom, tem uma maldade aí nessa questão, não sei se você observou, tem uma maldade. A pessoa que aplicar a fórmula dos arranjos simples, ela vai ter problema. Olha só, a gente já encontrou o cálculo correto, 495, você bota aí no seu caderno, mas vamos supor que a pessoa faça o cálculo da seguinte maneira, ó. Em vez de combinação, ela não saiba diferenciar, ela acha que isso aqui seja arranjos, aí já era. Tchau, um abraço, o desastre está feito. Vamos fazer, com toda certeza, entre as alternativas tem essa resposta aí, claro. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos alterar um pouquinho aqui, claro. Vamos botar aqui arranjos. Vou alterar. Olha, os arranjos, esse fatorial de P cai fora, então isso aqui cai fora. Ele vai embora. Muito bem, isso aqui cai fora. E aí, com o que é que a gente vai ficar? Arranjos. Vamos lá. Arranjos. Vamos apagar isso aqui. Só para você ver a maldade, né, das questões, das alternativas aí, dessas questões de concurso, né? Então, vamos lá. Ó. O que é que nós temos? 12 menos 4, isso é igual a 8. Vamos cortar aqui. A gente vai ficar com 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Simples. 12 vezes 11, vamos ver quanto é que é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, olha, 11.880. Vamos lá, 11.880, eu disse a você, olha aí, letra E. Tiro e queda, é na mosca. Os caras, claro que eles não vão perder a oportunidade de botar uma questão sabendo que existe um grupo de pessoas que não sabem diferenciar arranjo de combinação, claro. Portanto, ele bota a resposta oriunda lá do cálculo de combinação, que é a resposta correta, que é a 495, mas bota lá 11.880 para derrubar aqueles candidatos que fizeram através de arranjo simples, ok? Isso que eu digo para você, ó, eu falei para você, por isso que eu escolhi essa questão. É aquele detalhezinho de você estar
ligada 100%, 100 não, vamos botar 110%. Você está 110% ligado na parte teórica, na realidade, ok? Para saber diferenciar arranjo de combinação, ok? Vamos lá, outra questão, vamos fazer aqui agora uma questão que ela é absoluta, é outra questão genial, escolhida a dedo aqui, selecionada para você, ok? Para onde é que eu quero que você agora dê um pulinho, vamos lá. Aí mesmo os exercícios extras, claro, vamos lá, onde é que nós estamos aqui? Eu gostaria que você abrisse aí na página 115, é a questão extra 31, ok? Outra questão de concurso público. E aí eu vou chamar a sua atenção agora para um detalhe importantíssimo, esse detalhe, fundamental, ok? Não chega a ser o detalhe da aula, com toda certeza. O detalhe da aula é você saber diferenciar o espírito da aula, a mensagem da aula, a alma da aula, é você saber diferenciar arranjo e combinação. Mas esse detalhe é, assim, importantíssimo, ok? Quando você tiver um problema de análise combinatória, aí você quer saber se é arranjo ou se é combinação. Aplica o critério diferenciador. Aplicou? Se for combinação, já sabe. É a fórmula na cabeça, não tem o que pensar. Agora, quando for arranjo simples, aí vai uma sugestão de uma pessoa que nessa área aqui é um pouquinho mais experiente que você. Um pouco só mais experiente. Dê preferência ao princípio fundamental da contagem. Ou seja, no popular, aqueles tracinhos. Porque existem determinadas questões, e esse aqui é um exemplo clássico, ok? Existem determinadas questões de arranjo simples que, se você quiser fazer pela fórmula, você vai estar procurando dor de cabeça. 6 pessoas, entre elas Pedro, estão reunidas para escolher entre si a diretoria de um clube. Muito bem. Esta é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. O número de maneiras para a composição da diretoria, onde Pedro não é o presidente, será letra A, 120, letra B, 360, letra C, 60, letra D, 150 e letra E, 300. Ok? Vamos ver o que é que nós temos aí. Tem um detalhezinho que é muito importante. Primeira providência: descobrir se a questão é um problema de arranjo simples ou de combinações simples. Claro, são 6 pessoas, vão fazer o quê? Vamos pegar um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema. Então vamos lá, 6 pessoas eu vou chamar de P1, pessoa 1, né? Pessoa 2, pessoa 3. Lembrei agora, né? Uma maldade que o pessoal faz aí com os professores de matemática, a mania que eles têm de indexar, colocar índices, né? E numerar tudo aí. Se bem que nem todos são assim, né? Nem todos. Mas interessante, pessoa assim, que aí o pessoal uma brincadeira, uma piada, né? Que se faz aí, um tanto quanto maldosa com os professores, é dizer que os professores de matemática, quando estão contando a historinha dos 3 porquinhos, né? Aquela história infantil dos 3 porquinhos para os filhos, chegam lá e dizem: olha, era uma vez 3 porquinhos, P1, P2 e P3. Poxa, o cara dá aula de matemática até quando está contando história. Nada a ver com os 3 porquinhos, viu? É só para diferenciar isso aqui. Podia ser PA, PB, PC, PD, PE, PF, não importa. A gente coloca aqui por uma questão de hábito, ok? Muito bem, o que é que nós temos? Eu, particularmente, eu não contaria assim para meu filho, claro. Eu não faria, olha João, vem cá, P1, P2, P3. Eu faria assim, o X, Y e Z, porque é diferente, não é isso mesmo? Para não cair no lugar comum. Então vamos lá, o que é que nós temos então? Vamos pegar um agrupamento qualquer que satisfaça as condições do problema e vamos trocar a posição de 2 elementos, claro. Então, o que é que eu tenho? Vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Presidente, vice-presidente, ok? Eu tenho aqui secretário,
secretário e tesoureiro. Pronto, presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Falei o seguinte, ó, vamos pegar o amigo, a pessoa 5, pronto, ela foi eleita presidente. Ok? Ela não é Pedro, porque você sabe que Pedro não pode ser o presidente, é uma das imposições do enunciado. Para vice-presidente eu vou pegar o amigo, a pessoa P2. Aqui eu vou colocar a pessoa 6 e aqui eu vou colocar a pessoa 4. Tá aqui. Um agrupamento que satisfaz as condições do problema. Ok. Eu quero saber se é arranjo ou combinação. Vamos trocar de posição? Ora, vamos ver se com a troca de posição eu produzo outro resultado de eleição. Claro, cada questão de análise combinatória é um universo, é um mundo completamente diferente. Aqui eu estou lidando com a eleição para a diretoria de um clube. Vamos trocar P2 e P5? Vamos colocar. P2 vai para o lugar de P5 e P5 vai para o lugar de P2. Óbvio. Olha aqui o que é que nós temos. Eu tenho presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Muito bem. O que é que a gente tem então? Poxa, essa eleição é a mesma eleição dessa daqui ou é eleição diferente? Poxa, é claro que é outra eleição. Por essa eleição aqui, a pessoa 5 foi eleita presidente e a pessoa 2 foi eleita vice-presidente. Por essa daqui agora é o contrário. O presidente agora é a pessoa 2 e o vice-presidente agora é a pessoa 5. Claro, eu peguei um agrupamento qualquer que satisfaz as condições do problema, troquei a posição de 2 desses elementos e produzi um novo agrupamento, né? Produzi um agrupamento diferente daquele original. Portanto, trata-se de um problema de arranjo simples. Aí vem um detalhe que é fundamental. Mais uma vez, me dê aí mais de 100% de sua atenção. Quando você tiver arranjos, dê preferência a você resolver as questões por tracinhos. Eu vou lhe mostrar como se torna bem mais difícil uma questão relativamente boba, uma questão relativamente, o grau de dificuldade, digamos assim, até baixo, como ela se torna uma questão muito mais sofisticada se você tentar resolver pela fórmula. Eu não estou lhe dizendo, vamos deixar uma coisa clara, isso é perigoso isso, a internet é uma coisa perigosíssima, a internet. Eu não estou dizendo para você que sempre, aconteça o que acontecer, haja o que houver, sempre que for problemas de arranjo, você fazer pelos tracinhos. Não. Por exemplo, na próxima aula mesmo, você vai resolver algumas equações que não há a menor possibilidade de você resolver sem o uso da fórmula de arranjo. Eu estou dizendo que quando você tiver problemas que você detectar for arranjo simples e não for equação, por exemplo, onde você precise disso daqui, da forma, dê preferência ao princípio fundamental da contagem, ok? Então vamos pelo modo mais fácil, que é o princípio fundamental da contagem. Então você me acompanha aqui agora. 6 pessoas, 4 cargos. 4 cargos. Aqui eu tenho presidente, aqui eu tenho vice-presidente, aqui eu tenho secretário e aqui eu tenho tesoureiro. São 6 pessoas, dentre elas uma que se chama Pedro. Só que tem um detalhe: Pedro não pode ser presidente por qualquer motivo. Não pode ser presidente. Significa que você tem que começar a questão pela casa do presidente. Não dá para você resolver por aqui, porque a restrição, a limitação está para o cargo de presidente. Comece a resolver a questão por essa casa daqui. Como são 6 amigos e Pedro não pode participar, você fica com quantas opções para o cargo de presidente? 5. Claro que a questão, não sei, não precisa, talvez não há necessidade de que se informasse isso, mas uma pessoa não pode ocupar 2 cargos, ok? Então a pessoa que ocupa presidente, ela não pode mais ocupar nenhum dos outros cargos. Ora, como são 5 amigos, o perigo todo é você fazer 5 amigos, um vai ser eleito presidente e colocar o número 4 aqui. Mas tá errado. Aqui não é o número 4. Aqui é o número 5. Mas por que aí tem o número 5? É simples. Lembra de Pedro? Lembra?
Pedro foi retirado. Tire Pedro, tirei Pedro daqui, ó. Tem 5. Ele não pode concorrer para presidente, mas para os outros ele pode. Quando você eleger o presidente aqui, desses 5 vai ficar quem? 4. Só que olha para cá, para os outros cargos, Pedro se junta. Pedro vai concorrer nessa eleição. Portanto, você tem 5 pessoas aqui. Ok? Bem fácil na realidade isso. Não tem dificuldade nenhuma, não. A dificuldade você vai ver na fórmula. Bom, o que é que nós temos aqui agora? 4, claro, porque a pessoa que se elegeu vice-presidente não pode mais se eleger secretário. Portanto, dos 5 que participaram, 4 não vão se eleger vice-presidente. Esses 4 vão disputar a secretaria. Bom, eleito um secretário, ficam 3 para disputar o cargo de tesoureiro. Bem simples. PFC, vamos calcular o total? Eu tenho 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Bem simples. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 5, 300. Portanto, é possível você ter 300 resultados distintos de eleição nessa eleição para a diretoria desse clube. 300 resultados, ok? Bem simples se nós usarmos tracinho. Agora, olhe você como as coisas se tornam dramáticas se você optar em usar a fórmula. Olha para cá. Esse aqui foi o primeiro modo. Vejamos agora o segundo modo. Muito bem. Me acompanhe para ver se você entende. Vamos lá. São 6 amigos. Que vão disputar 4 cargos. Isso. Menos? Foi que a Ayrton achou aquele menos. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo, não. Tá aí. Poxa, é claro que um iniciante, é como eu trato você, um iniciante ele não vai entender muito o que é que significa aquele arranjo de 6 elementos tomados 4x4 menos arranjo de 5 elementos tomados 3x3. Poxa, o que é que significa isso? Olha aí qual é a estratégia, como a questão fica muito mais complicada. Que número é esse daqui? Arranjo de 6 elementos tomados 4x4. São todos os possíveis resultados para essa eleição, onde 6 candidatos concorrem a 4 cargos. Todos, eu estou dizendo todos, inclusive aqueles resultados que não podem acontecer. Quais são eles? Aqueles onde Pedro está ocupando a presidência. Ok. Mas Ayrton, não pode acontecer isso porque o enunciado proíbe. Realmente não pode. Tanto não pode que eu já comecei a tomar providência. Então, de todos os resultados, os permitidos e os não permitidos, eu vou tirar desse total os resultados não permitidos. Quando eu pegar o total de resultados e subtrair desse total os resultados não permitidos, eu vou ter como resposta os resultados permitidos. Não entendeu? Então vamos tentar explicar de outra maneira. Você tem todos os resultados, inclusive aqueles onde Pedro ocupa a presidência. Esse número, arranjo de 5 elementos tomados 3x3, são todos os resultados de eleição onde Pedro, ele é o presidente. Eu garanto para Pedro a presidência. De que maneira? Como são 5 pessoas e 3 cargos, eu tiro Pedro da jogada, tirei, fica quantas pessoas? 5. E como são 4 cargos, eu tiro a presidência e coloco ela para Pedro. Ou seja, eu garanto a presidência para Pedro. Então, todo esse valor aqui, que eu não sei ainda qual é, mas esse resultado de eleições são todos os resultados onde Pedro é o presidente. São 4 cargos, eu tiro um presidente e jogo para Pedro, que já foi retirado aqui. Veja que aqui tem 5 pessoas. Ora, isso aqui são todos os resultados onde Pedro é o presidente. E aqui é o total, formado por resultados onde Pedro é o presidente e onde Pedro não é o presidente.
Quando eu pegar o total e subtrair de todos os resultados onde Pedro é o presidente, o que é que resta como resposta? Claro, os resultados onde Pedro não será o presidente, que é o que a questão pede. É o que eu estava dizendo para você. Vamos ver? Vamos fazer esse cálculo? A gente vai achar 300. De uma maneira muito mais trabalhosa, muito mais difícil. É aquele detalhe. Dê preferência aos tracinhos, digamos assim. Sempre que possível, dê preferência aos tracinhos. E aqui é possível. Então vamos lá, o que é que nós temos? Fórmula, né? Vou usar a fórmula. Um pouquinho mais rápido aqui, porque você já conhece. Vamos lá, 6 menos 4 vai dar fatorial de 2. Muito bem. Menos fatorial de 5 sobre fatorial de quem? 5 menos 3. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 2. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Menos, muito bem. Lá vai ser 5, eu vou descer o 5 até o 2, então me acompanhe. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Muito bem. Bom, o 2 cai fora e esse 2 aqui também cai fora. Ok. Vamos lá, o que é que nós temos? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Menos, isso aqui são todos os resultados, todos. Os permitidos e os não permitidos. Menos os resultados não permitidos, ou seja, Pedro presidente. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Eu pergunto para você, 360 menos 60. Tá aí o resultado. 300. É esse o detalhe importantíssimo que eu quero passar para você. Ok? Então, a partir de hoje, toda vez que você tiver um problema, mais uma vez aí, vou repetir isso aí. Toda vez que você tiver um problema de análise combinatória e você descobrir que o problema é de arranjos, se for possível, se você detectar lá que é possível você aplicar tracinho, ou seja, o princípio fundamental da contagem, que é como a gente chama os tracinhos, que é como a gente chama na realidade o PFC, dê preferência ao PFC, dê preferência aos tracinhos, porque fica mais fácil. É como se você enxergasse. Você está navegando olhando tudo. Aqui você está navegando no escuro, é só na fórmula. E aí você, iniciante, fica realmente um pouquinho complicado para você, que é iniciante, trabalhar. É claro que existem questões de arranjo, que nós iremos ver na próxima aula, que não tem jeito, aí já era, não tem a menor possibilidade. Você tem que ir para a fórmula dos arranjos simples. Ok? Bom, pessoal, vamos encerrar aqui essa 14ª aula do curso de raciocínio lógico. Na próxima aula, 15ª, vamos continuar do mesmo jeito que nós fizemos nessa aqui. Vamos continuar toda a 15ª aula trabalhando com arranjos e combinações, até eu perceber que ficou legal, passei direitinho a mensagem, ok? Então você me vê agora na 15ª aula do curso de raciocínio lógico.